Brain rot, ou apodrecimento cerebral. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Foi um dos temas mais procurados no ano de 2024 e eu também não conhecia, mas quando eu conheci, eu fiquei bem assustado. O brain rot, ou apodrecimento cerebral, a forma mais fácil de te fazer entender sobre esse assunto é te contar um pouco sobre os sintomas, como por exemplo, falta de interesse em tudo que não envolva tecnologia ou celular, dificuldade de raciocínio lógico, esquecimento repentino de algumas coisas, certos apagões, a gente não lembra que dia da semana a gente está vivendo. E quer ver um exemplo bem claro, pelo menos da minha vida, não sei se da sua, mas chave do carro, chave de casa, onde a gente pega, se organiza para sair, separa tudo, dá 2 minutos, você nem lembra onde está e passa minutos procurando depois. E a gente se depara com a chave, às vezes num lugar aleatório. Pelo menos na minha vida acontece bastante. Por isso que foi um tema que me tocou muito. E eu fui estudar um pouquinho o porquê que isso acontece, né? Eu, como profissional, cirurgião, dentista, a gente passa muito tempo atendendo as pessoas. Mas também a gente passa muito tempo em computador. Tem pessoas que trabalham com tecnologia, tem pessoas que trabalham com gestão, tem pessoas que hoje dependem, talvez quase que 100% do tempo, do trabalho nos computadores, nas telas. Esse estímulo excessivo que a gente tem, muitas vezes nos prejudica muito. Mas o grande problema, na verdade, é que também no momento que a gente está descansando na frente do celular, na frente da tela. Então, o brain rot, ou apodrecimento cerebral, tem a ver com o estímulo excessivo que você tem no seu cérebro, que faz com que o seu cérebro tenha como se fosse um pane, né? Ele só realmente é atraído por coisas que te estimulem, como, por exemplo, YouTube, Instagram, né? Os shorts, conteúdos irrelevantes, sensacionalistas, e que às vezes práticas cotidianas, né? A nossa rotina, nosso dia a dia, a nossa chave do carro, são detalhes para o nosso cérebro acaba apagando esses detalhes. E o que a gente espera desse problema a longo prazo? A gente espera que uma pessoa que tenha esse estímulo excessivo, né, de telas, é uma pessoa que tenha cada vez menos criatividade, uma pessoa que tenha cada vez mais preguiça ou dificuldade de entender assuntos um pouquinho mais complexos, uma conversa um pouquinho mais difícil, né, aprender uma coisa nova, um assunto novo, um idioma novo, um trabalho novo, né? Então tudo parece ser uma montanha para ser escalada, mas talvez esse estímulo excessivo do nosso cérebro deixe as tarefas, talvez cotidianas e desafiadoras, que isso é muito bom para a gente, muito mais cansativas, né? Então a gente espera que essa falta de criatividade e essa hiperatividade do seu cérebro também complique muito em relação ao seu sono, ou um sono que não é nada reparador, e é muito comum as pessoas procurarem cada vez medicamentos, né, para suprir a necessidade do sono ou tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida, mas a gente acaba no mesmo problema, né? A gente fica andando em círculo, a gente começa a procurar medicamentos, algumas alternativas, para na verdade não tratar do problema de fato, que é o uso excessivo de tela, a hiperestimulação do nosso cérebro com assuntos muitas vezes irrelevantes, né? Para não falar inúteis. Então assim, o que eu posso te trazer aqui nesse vídeo como uma chamada de atenção, claro, trazendo um pouquinho para a parte de saúde e de odontologia. Hoje os nossos telefones, aparelhos, os nossos celulares, eles possuem aplicativos e também possuem configurações que te mostram a quantidade de uso. Só de curiosidade, abra seu celular agora, pause esse vídeo e procure nas últimas semanas a quantidade de tempo que você passou no seu telefone celular. E desconsidere o tempo do seu trabalho. Um exemplo de CLT, 8 horas. Considere 8 horas de trabalho mais o tempo de celular. Você percebe que talvez do 100% do dia que você ficou acordado, você passou 80 ou 90% do seu dia acordado em frente a uma tela. E é muito comum narrativas como: nossa, não tenho tempo para passear com o cachorro, não tenho tempo para falar com meus amigos, com a minha família,
ou eu tenho preguiça de fazer aquele assunto pendente que estou há semanas para finalizar. Hoje a gente tem tecnologia, a tecnologia é imprescindível para a gente, para o nosso trabalho, é a tecnologia que me trouxe aí na tela do seu computador, do seu celular, mas a gente tem que saber filtrar. E levando um pouquinho para a odontologia, eu vejo que cada vez mais que eu trato problemas como desgaste dental, fratura dental, bruxismo, ansiedade, envolve botox, 1000 outras coisas para tratar, na verdade, um único problema que é a ansiedade, né? A ansiedade e em cima essa questão aí de hiperatividade cerebral, ou brain rot, ou apodrecimento cerebral, enfim. Então, olhando isso de uma forma mais global, eu, João dentista, tratando só o dente não está sendo o suficiente. Eu percebo que eu tenho que voltar aí para a saúde geral do paciente para que ele evite hábitos ruins, né? O seu dia a dia, o seu cotidiano é muito mais importante do que a restauração que o dentista faz, né? O que você faz na sua casa é muito mais importante. O que você faz no seu tempo ocioso, que deveria ser atividades saudáveis, que você se hiperestimula, causa problemas dentais e de saúde, né? Cortisol elevado, 1000 outras coisas que aí estão associadas a N enfermidades na sua saúde. E o intuito desse vídeo não é puxar sua orelha, não é nada disso. É simplesmente trazer visibilidade para esse tema. Então, aproveite, clique aqui no inscreva-se, que isso vai ajudar muito você e sua família. Tá bom, gente? Eu agradeço, até a próxima e tchau!